contexto passado. Lá em Levítico ele falou isso: serem santos porque eu sou santo, é um Deus santo. Ele espera de nós essa santidade, espera que estejamos limpos, espera que estejamos buscando a Ele. O fato é, irmãos, que o porquê queremos ser santos. Queremos ser santos porque desejamos a salvação, queremos ser santos porque esperamos algo de Deus. Irmãos, o grande segredo da questão, irmãos, o desejo de ser santo é estar perto de Deus, é estar perto do Pai. Pega o outro lá, pega o azul. É estar perto do Senhor, é estar perto de quem nos criou, de quem nos chamou. Estar santificado, estar separado para Ele. É o desejo de nos reaproximarmos com o Pai. Esse é todo o plano, é tudo que Ele planejou para vocês, para nós, para cada um de nós. No passado nós nos rebelamos. Em Romanos diz, Romanos 3:23, se não me engano, fala que fomos destituídos da glória de Deus. O porquê disso? O pecado de Adão. Isso tirou todos nós dessa glória. Porém, meus irmãos, um dia Deus, Ele se esvaziou dele. Lá em Filipenses fala que Deus veio à terra em forma humana. Ele veio como um de nós. Ele morreu numa cruz. E o sangue dele foi o que nos reaproximou. Ele nos trouxe essa conexão ao Pai novamente. Tudo isso por quê? Pela santidade da igreja. Pela santidade de vocês, meus irmãos. Por minha. Porque Ele quer que nos reaproximemos dele. Ele quer que estejamos limpos para ir até Ele. Ele não poderia mais nos receber da forma que estávamos. Então Ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus. Jesus morreu, sofreu por mim, por todos vocês, para que estejamos cobertos com o sangue dele, para nos apresentarmos. Irmãos, eu quero ler uns salmos para vocês. Salmo 139. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Irmãos, é de muito tempo, de antes de nascermos, de antes dos pais de vocês nascerem, já estava determinado o que Ele queria. Ele fez e formou, gerou cada um de vocês para voltar para Ele, para se reaproximar a Ele, porque Ele ama os filhos. E Ele fez todo o plano com Jesus sendo enviado à terra para morrer por mim e por você, meus irmãos. Entendam, nada vale mais do que isso, nada. Não há prazer na terra, não há sensação que possa superar a isso, entendam? Sabe, irmãos, é tudo para estarmos íntimos dele novamente, para voltarmos a esse lugar, para voltarmos à comunhão com o Pai. Porque, sinceramente, irmãos, eu desejo subir e ver o meu Pai, e eu quero ir com todos vocês. Amém, meu irmão, meus irmãos? Obrigado pela oportunidade. Amém. Continua cuidando. Você tem a graça de Deus em sua vida. Vem, missionário. Cristina, vem cantar. Que vocês são muito amados, que o Senhor ama vocês, que vocês são cuidados todos os dias, que o Espírito Santo Ele protege vocês em todo momento, em todo o seu caminhar. E nunca se esqueçam ao acordar. Falem com o Senhor, fala: Senhor, guarda meu dia, minha vida, guarda meu passo, meu caminhar, para que eu não caia, e se mantenham firmes, porque o Senhor, Ele quer isso de vocês, para que nós possamos viver juntos em comunhão nos céus. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Café amanhã conosco. Porque Ele tinha prazer de estar no meio das pessoas. Ele não discriminava ninguém. Então eu vejo todos os líderes
líderes do projeto Anjos da Fé, como aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, que estavam onde muitos não gostariam. Jesus, ele era julgado, condenado pelas pessoas por sentar na mesa de alguns que eles discriminavam antigamente. Ele era aquele que estava com mulheres que não poderia estar, como a samaritana no poço. Ele é aquele que sentava no meio dos cobradores de impostos. Ele é aquele que aceitava que as pessoas, mulheres, chegassem à mesa quando elas não podiam e ungissem os seus pés e lavassem os seus pés com lágrimas. Então eu tenho convicção que Jesus hoje se agrada. Eu tenho convicção que Jesus hoje está aqui no nosso meio, participando conosco, almoçando conosco no Anjos da Fé. Que Deus seja louvado por esse projeto. Que Jesus seja glorificado por todos que têm vindo aqui. Eu fiquei sabendo agora que eles dão assistência para umas 200 pessoas por semana. Quando eu cheguei aqui, eu vi duas frentes. Um que saiu do café da manhã para o evangelismo, para a rua, para o prostíbulo, e os outros que ficou aqui servindo o café da manhã, dando assistência para vocês com roupa, com banho, com tudo e fazendo o almoço. Então, queridos, eu gostaria agora de finalizar esse período dando uma salva de palmas a Jesus e a todos desse projeto. Tenha certeza que eles amam Jesus e tenha certeza que eles amam vocês. Nós estamos lançando mais um desafio. Nós estamos atrás de novos voluntários para o projeto Anjos da Fé. E por incrível que pareça, na hora que eu estava vindo de lá de Campinas para cá, eu fiz esse desafio dentro do carro. E cadê o irmão que falou assim: pastor, eu quero ser voluntário, né? Foi você que estava falando comigo? Fique em pé, meu irmão. Vamos dar uma salva de palmas para esse irmão. O que é um voluntário? Pode se assentar. É aquela pessoa que chega aqui no projeto. Aqui a gente abre 8 horas da manhã. Você vai chegar aqui 8 horas da manhã e vai se prontificar a fazer qualquer coisa, desde descascar uma verdura, arrumar o banheiro, ajudar na roupa, ajudar na cozinha, ajudar na lavanderia, qualquer serviço que esteja aqui à disposição do projeto, você vai estar servindo. E eu queria abrir hoje esta oportunidade para aqueles que estão frequentando aqui. Para ser um voluntário, a pessoa tem que estar limpa, não pode estar com nenhum envolvimento com droga, nenhum envolvimento com esse tipo de coisa, que já esteja liberto. E eu perguntei para o irmão se estava liberto já. Então, seja bem-vindo. Tem mais alguma outra pessoa que quer ser voluntário aqui no projeto? Pode dar um sinal com a mão. Minha irmã aí, a senhora quer ser voluntária aqui? Quer? Mais alguma outra pessoa? Alguma outra pessoa? A senhora está entendendo o que eu estou falando? Não. A pessoa, por exemplo, se for preciso lavar uma panela, você vai lavar. Com certeza. Se tiver que carregar a verdura do carro para dentro, o voluntário faz isso aí. Com todo o coração. Amém? Vamos ficar em pé todo mundo. O pessoal da NCM. Estende a mão assim, fala assim: meu irmão, seja bem-vindo ao Anjo da Fé. Deus te abençoe. Faça de sua vida uma grande bênção. Amém. Ele tem uma experiência muito linda para ser compartilhada. Amém? Pastor, você fica à vontade. Aqui é a sua casa. Amém. Deus te abençoe.
Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eita glória. Só você que está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó. Tem muita gente que parece que está viva. A pessoa está andando pelas ruas, mas ela não tem vida. Vida é você se alegrar com momentos. Tem muitas maneiras de viver, mas tem pessoas que morreram já para muitas coisas. Mas graças a Deus, você está vivo em Cristo Jesus. Amém? Só você que tomou café da manhã, diga glória a Deus. Alguém fala em café da manhã? Eita glória, aí ó. Olha que maravilha. Bom, meu nome, como o pastor falou, meu nome é Mazeni, mas é muito difícil de pronunciar. Então o povo fala Mazé. Quase igual ao meu. Quase igual da senhora. O meu é Nezeni. Neuzeni. Nezeni. Neuzeni. Nezeni. Ó, tá vendo? É difícil, igual o meu também, ó. É, parece nome de remédio. Eu fui... Porra, é uma dor de cabeça. Ah, Jesus, eu fui fazer uma pesquisa há poucos dias sobre o meu nome. Você acredita que eu não achei? Mas eu achei um nome parecido, que é Meise, que significa labirinto. Mas o nome mesmo, Mazeni, não achei não. Aleluia. Mas olha só, antes de eu começar a falar, eu disse para ele que o meu nome era Mazeni, mas todo mundo fala Mazé. Eu acostumou, fala Mazé. Eu me recordo que quando eu tinha uns 14 anos, que não faz muito tempo, 14, 15 anos, eu tinha um senhor e ele me ensinava uma profissão. Eu ia para a oficina, depois eu largava a mão e ia para a rua, depois eu ia para a oficina de novo, e ele falava assim, olha, você parece um Zé. Porque o nome dele era José, desse senhor. E eu ficava bravo, eu não queria que ele me chamava de José, de Zé, alguma coisa assim. E o tempo foi passando, e de repente as pessoas começaram a me chamar de Mazé. Eu fiquei conhecido como Mazé. E hoje, praticamente as pessoas que me conhecem, quase todas, me chamam de Mazé. Inclusive, se você descer essa rua aqui no 5º ou 6º lote aqui, você vai ver uma oficina mecânica. Está escrito Mazé. Mazé Diesel. O galpão não é meu, mas eu alugo ali e eu tenho uma oficina ali. Eu vou ler um texto e depois eu quero comentar um negócio para você e depois eu volto para o texto, tá? Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9, apenas. Poucos dias eu comecei a precisar desse para-brisa aqui, mas está dando certo, graças a Deus. Olha só, o texto vai falar a respeito da parábola da moeda, da dracma perdida. Olha só, ou você que tiver a Bíblia, amém. Se você não tiver, não tem problema. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende um candeeiro, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando encontrar, reúne suas amigas, vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda, a dracma perdida. Amém? Coloca a mão aí sobre o seu coração. Isso. Deus eterno, Pai dos santos, Senhor, me dá entendimento para falar da tua palavra aqui nesta manhã. E também para os irmãos que aqui estão, para que também possam, pelo teu Espírito, entender esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, se porventura a minha voz for um pouco mais além do alcance deste lugar, que aquele que estiver ouvindo, ela possa chegar até o seu coração também e trazer paz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eita glória. Olha só, eu quero estar
aquilo que eu perdi e aquilo que eu encontrei, eu quero estar falando nesta manhã. Amém? Mas olha só, se eu contar uma história sobre a minha vida para vocês, só um pouquinho. Quando eu morava no Jardim Novo Mundo, lá, quem aqui conhece o Jardim Novo Mundo? Morei muitos anos no Jardim Novo Mundo. E quando eu morava ali, aproximadamente eu tinha uns 8 anos, a 9 mais ou menos, eu vivia ali dos 8, 9 até os 11, quase 12 talvez, vivendo ali. E vivendo ali, a minha mãe, ela conheceu uma igreja próximo de casa. Uma igreja chamada Igreja de Cristo. Era um núcleo, se reunia ali. A sede da igreja, na verdade, era na Vila Nova, ali perto do Professor Pardal, ali aquele colégio antigo, ali, Rádio Brasil Central. Pastor Colismar Bezerra, na época, dirigia aquela igreja, Igreja de Cristo. Não me recordo se é a primeira, segunda, terceira igreja, não sei. Mas minha mãe começou a ir do Jardim Novo Mundo, tínhamos reuniões lá no Jardim Novo Mundo mesmo, e aos domingos nós íamos lá para a Vila Nova, todo santo domingo. Chegávamos muito atrasados, às vezes de ônibus, às vezes de a pé. Uma luta, uma dificuldade financeira absurda. Morávamos ali numa invasãozinha que tinha ali no Jardim Novo Mundo e vivemos ali por muito tempo. Pela graça e pela misericórdia de Deus, conseguimos ganhar uma casa aqui no bairro Goiás, uma comunidade. Saímos do Jardim Novo Mundo e eu vim para o bairro Goiás. Ali com 12 anos, então ali não tinha Igreja de Cristo e muito longe lá da onde nós íamos. Então, vários domingos a gente ia lá e a maioria das vezes minha mãe ia na Igreja Deus e Amor, na Assembleia, ali perto de casa. E assim a gente viveu por um tempinho, uns 2 anos, uma alegria. Eu amava ir para a igreja, escola bíblica dominical, assistia ali as reuniões, aprendia muito ali com as professoras na escola bíblica dominical. Mas ali de 13 a 14 anos, eu comecei a querer ter um gosto, sabe, pastor, por outras coisas. E comecei a perder o gosto de estar na salinha das professoras, na salinha dos adolescentes, de carregar uma Bíblia. Eu me recordo que minha mãe tinha me dado uma Bíblia, e essa Bíblia ela tinha comprado na Igreja Deus e Amor, e na capa da Bíblia era escrito assim: Jesus te ama. Eu gostava demais daquela Bíbliazinha minha pequenininha, mas eu fui perdendo o gosto por isso, por ler a Bíblia, por querer conhecer as personagens da Bíblia. Eu sempre gostei de conhecer personagens, principalmente da Bíblia, mas eu fui perdendo o gosto, fui perdendo esse gosto. E o tempo foi passando, comecei a conhecer outros jovens, e eu comecei a querer agora ser igual àqueles jovens que eu estava conhecendo. E eu já não queria mais ser como as personagens da Bíblia. Tanto é que eu comecei a esconder. Quando eu andava na rua, eu pegava minha Bíblia e colocava debaixo do braço, para que aqueles amigos meus não me vissem com a Bíblia. E assim minha vida foi indo, logo foram me oferecendo algumas coisas. A gente fazia frete em feira. Naquela época, alguns irmãos aqui vão lembrar que na feira tinha uns meninos com um carrinho de madeira feito com rolamentinho e tal, e a gente pegava aquilo, as pessoas iam comprar as verduras e ali colocava as verduras no seu carrinho de frete, você conduzia a pessoa até na casa dela e ela te dava um café. Vamos traduzir para o dia de hoje, R$2, R$3, R$5, não sei a quantia, porque hoje a gente não vê isso mais, pelo menos eu não vejo, também quase não vou mais em feira, mas assim era a minha vida. E aí eu comecei a ir caçar ferro velho na rua, e conheci algumas oficinas mecânicas, onde eu pedia ferro velho, e logo eu comecei a ajudar ali, já com 15 anos, a ajudar naquelas oficinas. Mas nesse período a minha vida já estava desandada. Já estava conhecendo as drogas, eu já estava conhecendo bebida, e a minha vida já estava decaindo, eu estava perdendo o gosto. Eu estou falando muito dessa palavra perdendo, porque o texto que eu li fala de uma mulher que perdeu a dracma perdida, a moeda. É o que ela tinha
de valor. Então eu comecei a ter esses gostos e logo eu comecei a me envolver. Primeira droga que eu usei chamava-se, é uma mistura, clorofórmica, não sei se eu pronunciei correto, mas é o famoso loló, né? Você molhava numa roupa, não vou aqui ficar dando essas características, mas era a primeiro tipo de droga. Logo me ofereceram maconha, comecei a usar maconha, e logo eu estava usando tudo que me dava. Nunca cheirei cola, mas o resto que me dava, que me oferecia, que eu via, que eu comprava, eu adquiria e eu fui conhecendo e fui acabando com a minha vida. Pequenos furtos, trabalhava, caçava ferro velho, ia para a oficina, não gostava, porque logo alguém me chamava atenção, querendo me ver bem. Porque é interessante também, eu quero dizer para você, o nome daqui é o Ministério Anjo da Fé. Anjo da Fé é alguém que se levanta para te ajudar. Eu sei que você sabe disso. Todos os lugares que nós vamos, aonde tem pessoas do bem, pessoas procuram nos ajudar. São anjos. Então, por onde eu ia, sempre tinha alguém que me chamava a atenção e dizia: Mazeni, você pode ser diferente, porque disso, porque daquilo. E eu ficava nervoso e eu abandonava tudo aquilo e voltava para as ruas de novo. E droga, e aquela coisa. Minha mãe ainda era viva. Eu vou dar um pulo lá para frente. Quando eu faltava 10 dias para mim completar 18 anos. 10 dias. É uma coisa que pode ser que alguém aqui também tenha passado por isso. A gente não esquece. O quê? O dia que Deus chama a sua mãe. Nunca esqueci. 10 dias para mim completar 18 anos, o Senhor chamou minha mãe e levou minha mãe. Uma revolta veio sobre o meu coração. Uma revolta tremenda. E eu comecei a odiar a Deus. Eu não gostava de Deus. Eu comecei a ficar, vou usar essa expressão, grilado com Deus. Porque o Senhor havia chamado a minha mãe. E aí eu comecei a enveredar mais em furtos. Até que um dia eu fui detido. Me conduziram para DEIC, aqui próximo do Detran. Quando eu despertei, porque me levaram meio desacordado para lá, eu estava numa sala, eu me recordo, a sala com só um quadradinho pequenininho para dar o foco de luz lá dentro. E eu deitado, muitas pessoas, todo tipo de pessoas ao meu derredor. Eu, pela misericórdia de Deus, eu entendo que deveria ser 3, 4 horas da manhã, não sei. Me entra um senhor na sala, um anjo da fé lá, e apontou o dedo, irmão, entre muitas pessoas que estavam lá dentro. Ele apontou o dedo para mim e disse assim, ó: ainda há uma esperança. Com essas palavras. E ele falou assim, ó: amanhã mesmo você vai sair daqui. Olha só, irmão. E eu fiquei com aquele negócio no meu peito e fiquei ali. Quando foi de manhã, irmão, eu não sei. Naquela época tinha uma polícia em Goiânia que chama, ainda tem ela, voltou agora de novo, é a Metropolitana. Mas o delegado me chamou e falou assim: olha, eu não sei porquê, mas eu vou te liberar e vou te dar mais uma chance. Mas se qualquer um dos meus homens amanhã não te ver trabalhando e te ver andando pelas ruas, eu vou te deter. Usou essa expressão para mim e me soltaram. E eu corri, procurei um serviço no mesmo dia, trabalhei por algumas semanas e voltei para a rua de novo. Não tinha, né? Para mim não tinha jeito para mim mais. E ali enveredado, perdendo, só perdendo. Ganhava um dinheiro hoje, porque o dinheiro vem, irmão. O dinheiro vem na mão da gente, mas ele some, desaparece. Quando você está nessa vida, você consegue alguma coisa, eu não posso dizer que você não consegue, mas vai embora, some. Hoje você tem, daqui uns minutinhos, não é amanhã não, daqui uns minutinhos, você não tem mais. E aquilo eu fui vivendo e nunca possuindo nada. Nada. Vida errada, tudo errado, tudo errado. Eu vou pular lá para frente. Quando eu estava com uns 23 anos de idade, eu fui convidado para ir até uma igreja.
um anjo da fé me chamou. Vai na igreja. Vai na igreja. E eu fui na igreja. Domingo de manhã. Assisti o culto. Foi uma maravilha. Na entrada me deram um papel para concorrer a alguma coisa. Eu ganhei um ferro de passar roupa. Muitos anos depois, até isso era um mistério de Deus. Eu entendi lá na frente o que era. E ali eu comecei a ter um gosto de novo. Passando alguns dias, outro anjo da fé. Vai na igreja, vai na igreja. E eu fui na igreja. E lá eu comecei. Mas parece que estava pregnado no meu sangue. Eu não conseguia abandonar. Voltei a trabalhar na oficina, voltei a continuar minha profissão. E eu não conseguia abandonar as drogas. Muitas pessoas, ela se interna numa clínica de recuperação. É louvável, precisa. Mas no meu caso, eu conheci um senhor que ele falou assim: mas Eli, eu quero que você fica comigo. E eu fiquei na casa deste senhor durante um ano. Trabalhava todo santo dia e ia para lá. Trabalhava todo santo dia e ia para lá. Fiz uma campanha, irmão, sem parar. Algumas pessoas não usam muito essa palavra campanha e falam propósito. Então, tanto faz, propósito, campanha, um ano em seguida. Específico. Estou te dando um bizu, como a gente fala lá na academia. Um bizu. Faz um propósito com Deus de um ano. Exemplo, todo sábado eu vou estar no Anjo da Fé. É um propósito, não é? Todo sábado eu vou para o Anjo da Fé ouvir a palavra de Deus. É um propósito. Senhor, tira de mim aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que está me impedindo de achar o que eu perdi. Faz um propósito com Deus, você vê. Um ano. Talvez você ache que um ano é muito. Não sei, especifique o tempo que você quiser na sua mente. Passou de 7 dias para frente, você faz. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Assim eu fiz. O Senhor me libertou. O Senhor me transformou. Querido, na condição que eu vivo hoje, para mim que morou na rua, eu tenho um carro bom, tem uma caminhonete ali fora. Irmão, que dia que eu ia ter uma caminhonete na minha vida? Não é uma grande caminhonete. Tem uma F250 ali, gabine dupla, parada ali fora, cheia de som. É o único hobby que eu tenho, som. Não sei pescar, não sei nadar, não sei jogar bola. Gastei minha infância tudo com coisa errada e não aprendi. Joga bola, meu filho. Joga bola, joga bola. Faz um esporte, procura alguma coisa. Tá? Mas eu perdi isso. Eu perdi isso. Você que olha para mim. Procura um esporte. Faz um esporte. Tá? Quando você for crescendo, cria gosto por alguma coisa de esporte e faz. Amém? Pede a Deus para te abençoar e faz. Você também, você também, você também. Procura alguma coisa. Amém? Tem uma menininha que estava aqui que eu tinha visto mais cedo. Não, além dessa, tinha uma outra. Parece uma modelo bonita, que ali a menininha ali, ó. A hora que eu cheguei aqui, pastor, eu falei assim: ué, mas será que aqui, além de fazer esse trabalho maravilhoso, aqui também, né? Oi, linda. Aqui também é um estúdio de modelo. Olha ali que menina bonita que chegou ali, ó, abençoada, né? Que graça, que maravilha. Olha, linda, linda, né? E aquilo, querido, eu comecei então a procurar Deus e encontrei. Amém, irmão? Quem está me entendendo, sim ou não? Casei, tenho um filho, tenho minha empresa, congrego numa igreja, me tornei diácono logo em seguida, depois passei para evangelista, fiz um trabalho por muitos anos como líder de mocidade, fui diácono, fui evangelista e hoje sou pastor e ajudo numa igreja ali no setor João Braz. Amém? Muitas pessoas me conhecem, aquelas mães que eu ouvi muitas vezes: não anda com aquele menino. Eu fui numa casa um dia e quando eu chamei, bati no portão, eu escutei a mãe dizendo: ô, meu filho, não anda com esse menino. Eu já falei para você não andar com esse tipo de gente. Aquilo mexeu com o meu coração, mas era verdade. Eu não dava lucro, eu não dava para ninguém. Você que está aqui nesta manhã, meu amigo, ainda há uma esperança, ainda há um jeito. Amém? Deus quer restituir, Deus quer que você encontre aquilo que você perdeu. Amém?
Eita glória, um outro dia eu conto outras coisas para você a respeito, só para você ter experiência, só para você, isso serve de experiência para nossas vidas, amém? Quero voltar para o texto aqui, aonde fala da dracma perdida, não vou ser muito demorado. Olha só, o qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende um candeeiro, diz o texto, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo encontrada, acha, reúne, faz um churrasco, algo com os amigos, vizinhos, e se alegra grandemente por ter encontrado a dracma perdida. Olha só, querido, Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Neste caso, você lê depois na sua casa, Lucas 15, você vai iniciar o texto dizendo sobre 3 assuntos. Todos 3 é a perca. Começa aquele pastor que perde a ovelha. Depois começa com a dracma perdida e depois o filho pródigo. 3 assuntos sobre perder algo. Amém? Depois você lê na sua casa. Olha só, Jesus nos fala de uma perca que aconteceu dentro de uma casa. Talvez você está aqui nesta manhã e eu não sei aonde começou a história da sua vida, aquilo que tem dado errado. Não sei se começou no trabalho, na escola, na sua casa, mas na maioria das vezes começa no lugar mais inusitado, um lugar que não era para acontecer, mas acontece. Quantas pessoas que não são abusadas, eu me refiro a abusado em qualquer, sentimentalmente, mentalmente, em várias áreas, dentro de casa. Quantas pessoas que nunca mais voltam numa escola, porque algo aconteceu lá na escola. Quantas pessoas que nunca mais voltam numa igreja, porque algo aconteceu naquela igreja. Quantas pessoas não saíram das suas casas, abandonaram os seus lares, porque algo aconteceu dentro das suas casas. E este algo que aconteceu fez com que elas perdessem o gosto, a alegria de estar naquele lugar. Quantas pessoas que não perderam um amigo por uma palavra, por algo que aconteceu, que deu errado, e ele nunca mais teve acesso, vínculo com aquela amizade. É algo que acontece na vida de qualquer pessoa. Mas olha só, Deus sempre quer que nós busquemos aquilo que nós perdemos, principalmente os nossos valores. Nessa manhã eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã que você tem um valor. Eu estou aqui ministrando essa palavra para você e pensando aqui na minha cabeça, é porque eu convidei algumas pessoas para estar aqui nessa manhã. E agora toda hora eu olho para um lado, fica a minha mente procurando ver se não chega. Mas amém, veja só, querido, essa mulher não perdeu uma moeda na rua. Não foi na rua, foi em um desses lugares. E essa moeda tinha um valor para ela. Talvez aquilo que você perdeu, você dói em você só em pensar. E às vezes você nem mais para pensar naquilo que você perdeu. Como eu disse aqui, quem sabe um convívio familiar. Quantas pessoas não perderam o convívio familiar? E essa perca fez com que ele vivesse uma outra vida totalmente diferente. 2 pessoas esta semana, inclusive convidei as 2 para estar aqui. Me procuraram, porque me conhecem. Um trabalhou comigo ali na oficina e o outro até mora por aqui. E falou para mim, eu preciso de uma clínica. E eu falei para ele, eu arrumo uma clínica para você. Eles não estão aqui nessa manhã. Sabe o que é, querido? Quando você quer encontrar aquilo que você perdeu, aquele valor que você perdeu, aquilo que era precioso para você, o inimigo se levanta de todas as formas. Você acha que o inimigo queria que você estivesse aqui nesta manhã? Ah, mas eu nunca vi o diabo falando isso para mim. Nem vai ver. Alguns casos pode até ver, mas na maioria das vezes ele se manifesta em alguém e diz: o que você vai fazer lá? O que
que você está fazendo lá? Você acha que o inimigo quer que você venha aqui, ouça cânticos maravilhosos, testemunhos poderosos? Cadê o rapaz ali que ministrou aqui com o boné vermelho? Uma bênção. Você acha que o inimigo quer que você venha ouvir uma palavra dessa? Você acha que o inimigo quer que você tenha o aconchego que você tem aqui? O Espírito de Deus está me falando que tem pessoas que quando ele chega aqui, ele encontra uma paz tão grande que faz ele lembrar da casa dele. Esse lugar acolhe. Sabe, se eu tivesse com uma camisa manga curta, eu estou arrepiando. Só do que Deus está falando no meu coração. Sabe o que é, querido? Nós estamos precisando de lugares que tem Deus. Você precisa de pessoas que têm Deus. Você precisa... existe um ditado antigo, pastor Lincoln, de que a gente precisa encostar em quem dá sombra, não é verdade? Pois é, você precisa encostar em quem tem Deus para a sua vida, que você vai ver que a história vai mudar. Olha só, queridos, e o texto vai dizendo que... Eu tenho 10 minutos ainda? Eu não sei quantos minutos. Tem? Então vamos lá. Mas foi dentro de casa, sem querer, que essa mulher perdeu a moeda. Olha só, um denário tinha mais valor do que um dia de serviço. Só alguém que perdeu algo sabe o valor que tem. Só uma pessoa que perdeu um convívio familiar sabe o valor que tem. Só uma pessoa que perdeu algo gracioso, grandioso, sabe o valor que tem. Só você sabe o valor daquilo que você perdeu. Mas o Senhor nessa manhã quer te devolver. Olha só, mas existem outras perdas que perdemos e não podíamos deixar acontecer. Quantas pessoas não perderam um marido, uma esposa? Quantas pessoas não perderam um pai? Quantas pessoas não perderam um filho? Eu não estou me referindo somente na questão de morte, mas eu estou me referindo à questão que você não tem mais aquela vida com aquela pessoa. Uma dessas pessoas que me procurou essa semana, nem aqui do nosso estado perdeu, está bem longe daqui, o pai, a mãe, filhos, ex-esposa, está tudo para lá, e ele distante, no outro estado. Olha só que vida. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã que perdeu tantas coisas, e você está refletindo aí sobre aquilo que você perdeu, aquilo que você não está conseguindo mais encontrar novamente. Muitas pessoas acham que para sofrer perca é necessário morte. Não, muitas pessoas perdem alegria, muitas pessoas perdem finança, muitas pessoas perdem muitas coisas. Essa mulher perdeu uma moeda, mas era muito precioso para ela. O que você perdeu? Qual foi o valor? O que é que você perdeu? Qual que era o valor disso que você perdeu? Você sente falta? O Senhor nesta manhã quer te devolver aquilo que você perdeu, quer restituir. Mas você, querido, precisa dar um primeiro passo. Eu sei que aqui são ministrados pelos pastores para que você dê um passo em busca daquilo que você perdeu. O Senhor quer te restituir. O Senhor quer restituir. O Senhor quer que você tenha uma família. O Senhor quer que você tenha um emprego. O Senhor quer que você tenha um lar. É importante para o homem, para a mulher, ter um lar. E o Senhor quer te dar isso. O Senhor pode te dar isso. O Senhor pode reverter essa situação que você está vivendo, se você der o primeiro passo, se você dizer eu quero, se você começar a agir diferente, o Senhor vai mudar essa história. Olha só, o texto ainda fala que essa mulher, em meio a esta situação, após perder essa moeda, ela sente uma luz para poder procurar. Quem sabe o que você está vivendo hoje é momento de trevas, mas o Senhor nesta manhã quer fazer com que você veja. O Senhor disse assim: olha, eu sou a luz do mundo. É nele, querido, foi nele que eu encontrei. Até hoje, quando eu pego um copo d'água para beber a água, irmão, você precisa ver, eu tremo quando eu forço para pegar água.
Existem consequências, mas eu achei a luz. É Jesus. E Ele está aqui nessa manhã para mudar a história, para mudar a situação, vida de pessoas. E não há outro a não ser Jesus. Outra coisa que essa mulher fez foi fazer uma varredura na casa dela. Há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer uma varredura na nossa casa. Que casa que é essa? Nós mesmos. Arrancar de dentro aquilo que nos impede alcançar o sucesso. Arrancar de dentro de nós aquilo que nos impede de avançar. Existe um alvo, e este alvo é Cristo. E você precisa mirar como uma flecha nele e seguir em frente. Quem está me entendendo, sim ou não? Amém? Esses dias eu estava ministrando na clínica e eu falei para as pessoas assim: olha, Deus pode fazer nesta noite aqui, lá no caso era de noite, o impossível na sua vida. Tinha um jovem lá, ele deveria ter aí os seus 19, 20 anos, e ele estava com uma tornozeleira no pé, devido a algo que havia acontecido na vida dele. E eu percebi que ele olhou firme nos meus olhos quando eu disse que Deus pode fazer o impossível. Porque o que ele necessitava era mesmo impossível. Talvez o que você está aqui nessa manhã precisando seja algo, muito obrigado, que Deus te abençoe, seja algo que você está olhando e dizendo: é impossível isso acontecer, mas pode. Jesus pode. Aquela mulher faz uma varredura na casa. Aquela mulher procura com diligência. O que é diligência? Cuidadosamente, miliciosamente. Faz uma varredura dentro de você. Começa, olha, isso aqui não vale a pena. Porque tem coisas na vida da gente que a gente fala pra gente mesmo: quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu largo isso aqui. Quando eu quiser eu deixo isso aqui. Mas nunca deixe, porque aquilo se tornou algo pregnado na gente. Esta semana foi um amigo meu, eu até uma vez montei uma oficina mais ele e não deu certo, mas a gente continuou muito amigo, muito próximo. E ele foi na oficina e falou para mim: me tornei cristão. Eu falei para você que o dia que eu virasse crente eu ia falar para você. Eu falei: que benção e tal, né? E ele deu a hepatite, a hepatite que tem A, B e C, hepatite, né? A, B e C. Aí ele pegou e chegou em mim. Aí ele contou a experiência. Que a hora que ele aceitou Jesus, pastor, aceitou Jesus, foi para casa dele. Ele entrou lá, o trem veio tão forte nele que fez ele dar infarto. Cara jovem, 40 e poucos anos. E ele deu um infarto. Beleza. Foi pro médico, voltou, tal, foi na igreja, aceitou Jesus quando ele estava na casa dele, deitado. Ele fez uma oração, pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele. E ele disse que pela primeira vez chamou Deus de Pai. Ele estava deitado, dizendo ele que pelas 3 horas da manhã, disse que quando ele se despertou, porque ele já não dormia de tanta dor, mas como ele aceitou Jesus, Deus fez uma obra lá na hora. Ele já começou a mudar a história da vida dele. Ele não dormia, naquela noite ele dormiu. Mas quando foi 3 horas da manhã, ele disse que ele sentiu como se ele levantasse da cama, o corpo dele, mais de palmo. E ele sentiu como a pele dele erguesse assim, saindo alguma coisa de dentro dele. Saiu. No outro dia, ele já foi trabalhar, não tinha força. No outro dia, a história da vida dele mudou. Deus quer mudar a história. Deus quer arrancar de dentro de você aquilo que está te atrapalhando. Olha só, para encerrar, essa mulher procurou a moeda perseveramente. O que é? Ela não desistiu. Ela foi até encontrar. Você que está aqui amanhã, nesta manhã, não desista. Ah, veio hoje. Ah, pastor, eu fui e cultuei lá, mas depois eu não aguentei e caí de novo. Fica tranquilo, levanta de novo e continua. Pastor, eu caí de novo. Levanta, nunca pare de levantar. Erga a cabeça. Alguém leu aqui um texto do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é isso? Mas deixa eu explicar esse versículo para você. Eleva os meus olhos para os montes. O monte está no alto, o monte não está embaixo. Então eleva os meus olhos para o alto. Espere um pouquinho. De onde me virá o socorro? Será que o socorro vem do alto? O socorro vem do monte? Não. O texto próprio já responde. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele está aqui nessa manhã. Essa mulher procura perseveramente e encontra moeda. Chama a vizinhança, chama os amigos, porque quando o Senhor fazer a obra na nossa vida, que você começar a andar com aqueles que são de Deus, os de Deus vão se aproximar de você. Vai ter festa, vai ter alegria, vai ter sucesso. Amém, irmão? Quem está me entendendo, sim ou não? Essa mulher chamou a todo mundo, teve um momento de comunhão e foi mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Para encerrar, querido, sozinho você não consegue. Olha aqui para mim. Sozinho vocês não conseguem chegar lá. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Você precisa de alguém. Você precisa de um intercessor. Você precisa de um pastor. Você precisa. Não chega em lugar nenhum, ninguém sozinho. Todo mundo na Bíblia, os homens de Deus, andava acompanhado de alguém. Logo formava, tinha um discípulo, sempre tinha que ter alguém do lado. O próprio Jesus mandou sair de 2 em 2. Quem está me entendendo, sim ou não? Você sozinho não chega em lugar nenhum. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra para você. Quero convidar você para colocar de pé. Posso fazer uma oração para você? Próxima vez que eu vim, em nome de Jesus, eu trago alguém para ajudar aqui mais aqui também, com o louvor, para a gente cantar um hino aqui. Amém? Quem é do rap aí? Quem curte o rap? Tem alguém para no rap? Ninguém? Só eu. Só eu do rap. Ali tem um. Ah, tem mais um ali. Aí o irmão aqui também curte. Não é possível, eu sozinho aqui gostando de rap. Amém, queridos? Olha só, mais uma vez, qual existia? Não havia terra, não havia nada, só existia um vazio. O Senhor já tinha um propósito na minha vida. Pai, eu entendo, ó Pai, que esse propósito se cumpriu e vai cumprir na vida desses irmãos que estão aqui nesta manhã. Eu entendo e creio que nesta manhã, em nome de Jesus, eles vão encontrar aquilo que havia perdido. Essa dracma, esse valor que eles perderam, eles hão de encontrar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo aqui homens de Deus, mulheres de Deus. Eu vejo aqui futuros pais de família. Eu vejo aqui futuras mães de família. Eu vejo mulheres aqui que vão educar uma geração, uma família. Eu vejo homens aqui que vão achar aquele valor que havia perdido. Eu vejo homens aqui nesta manhã, ó Pai, que se tornarão, ó Pai, homens procurados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, para ajudar a outros. Eu vejo homens aqui, ó Pai, que se tornarão grandes discípulos, ó Pai, homens que se tornarão cuidador, homens que se tornarão ajudador de outros, ó Pai. Eu vejo essas pessoas aqui entre nós, eu vejo irmãos na fé aqui nesta manhã. Abençoa cada um, vai arrancando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toda fraqueza, vai dando força, vai, meu Deus, trazendo sustento espiritual na vida desses irmãos, que os espíritos malignos que tentam amarrar, segurar, impedir eles de alcançar o sucesso nesta manhã seja arrancado pelo poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem uma salva de palmas para